Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Aleluia, aleluia. 2 Reis, versículo 2. Nós vamos ler do capítulo 2, perdão, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, olhando a tua palavra, Pai, que ela encontre terreno fértil em nossos corações, para que tudo que seja dito aqui, Pai, seja do teu coração em nossos corações, e que nós possamos aprender mais de ti, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode sentar. Os irmãos me perdoem que o pastor está com um pouquinho de resfriado, está com uma balinha na boca e às vezes atrapalha a fala, tá, irmão? Mas me perdoem já de antemão. Essas passagens que nós lemos, elas narram a história de um tempo antes do profeta Elias ser separado do seu discípulo Eliseu e ser levado ao céu. A Bíblia ela não relata quanto tempo levou, mas alguns estudiosos dizem que talvez tenha sido um dia só de caminhada, porque os locais que eles passaram não eram distantes um do outro. Coisa de 40 quilômetros, 50 quilômetros, dava para ser caminhada de um dia. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas fala que eles sabiam que o profeta Elias seria separado de Eliseu, seria levado aos céus. E o que eu quero trazer para os irmãos, com a graça de Deus, nessa manhã, é um ensinamento sobre tomada de decisão diante de uma realidade que se apresenta nas nossas vidas e a nossa busca por algo mais de Deus. Amém? Nos versículos que lemos, o profeta Elias e seu discípulo Eliseu, eles estão numa caminhada, numa jornada de ensinamento. E nessa jornada eles passam por alguns locais: Gigal, Betel e Jericó. Eles passam por essas três cidades, embora Betel não seja propriamente dito uma cidade, era um local. E nessas três cidades, por 3 vezes o profeta Elias fala para que Eliseu ficasse naquele local. E por 3 vezes, Eliseu se recusou a ficar naquele local e seguir com o profeta Elias. Primeiro foi em Gigal, depois Betel e depois Jericó. E cada um desses locais, cada uma dessas cidades, representam uma parada ou uma fase na nossa caminhada no Evangelho. Cada uma dessas paradas representa uma oportunidade para encerrar nossa caminhada no Evangelho de Cristo
e também significa um convite para nós pegarmos um atalho nessa caminhada. E os perigos de nós pegarmos atalhos nessa caminhada. Amém? O caminho de Deus não existe atalhos. Amém? Para começar já cedo, olha para a pessoa próxima para você e fala para ela: os caminhos de Deus não existe atalhos. Amém? Porque o caminho de Deus é perfeito. Amém? Certos momentos de nossa jornada cristã irá definir o nosso coração cristão. Se o coração vai parar ou se nós vamos continuar caminhando na nossa busca, naquilo que Deus tem para cada um de nós. O algo a mais de Deus. Chega um momento que o cristão ele deve tomar uma decisão sobre o que ele realmente quer na sua jornada em direção ao reino de Deus. A palavra diz que todas as vezes que Eliseu ouviu do seu Senhor para que ele permanecesse em determinado lugar, ele deu a resposta: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Amados, isso não é desobediência, é aliança. Elias falou para que Eliseu ficasse, talvez porque ele soubesse do que iria acontecer. É claro que ele sabia do que ia acontecer, mas talvez ele quisesse poupar o seu discípulo, porque eles sabiam do que iria acontecer lá na frente, que ele seria tomado e seria levado aos céus. Mas a palavra diz que Eliseu, ele queria mais de Elias. E ele não se afastaria do Senhor, do seu Senhor, até que ele recebesse isso. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. 2 Reis 2. Perdão, amados. Versículo 9 e 10. 2 Reis 2, 9 e 10. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, né, Elias falando para Eliseu: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Amém? Mas Eliseu, ele sabia que estando ao lado de Elias, tinha algo a mais da parte de Deus que lhe seria dado. Amém? Quem está entendendo? Elias, ele tinha uma aliança. Eliseu tinha uma aliança com Elias. Elias tinha uma aliança com Eliseu. Algo que os unia, não por interesse, não por um contrato, mas sim por um vínculo. Este um vínculo, recebendo ou não, eles estariam juntos. Amém? Nos dias atuais, infelizmente, muitos estão ao lado de outras pessoas, não por aliança, não por vínculos, mas por algum interesse. Infelizmente, hoje em dia, algumas pessoas não sabem o que uma aliança significa. Atualmente é uma geração que vincula os seus relacionamentos baseados em privilégios, baseados em direitos. Não há uma aliança entre as partes. E sim é quase um contrato. Eu vou estar perto de você se você me der isso. É um toma lá da cá, desculpa a expressão. E só fazem caminhar, só fazem estar juntas se houver um privilégio. Se houver uma vantagem. Há uma cláusula contratual, e muitas vezes esse contrato não é por escrito, é um contrato velado, conforme eu falei. Eu vou estar perto de você se eu tiver algo para receber, algo em troca. Há uma realidade de troca.
Eu te dou isso se você me der aquilo. Infelizmente, hoje em dia, tem acontecido isso. Enquanto que a parábola de Jesus, quando ele fala dos primeiros assentos e dos convidados, Jesus orienta aos seus discípulos a convidarem aqueles que não têm nada a retribuir, para que não haja esse sentimento de troca-troca. Coloca para a gente, Júnior, Lucas 14, versículo 13 e 14. Capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus falando: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Jesus ensinou isso para que não houvesse esse sentimento de troca-troca. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Infelizmente acontece nos dias de hoje. Já aconteceu comigo. De pessoas que são convidadas para o casamento e são convidados para ser padrinhos com interesse no que o padrinho vai dar de presente. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Mas, infelizmente, acontece por isso. O coração do homem tem essas coisas. Aí Jesus faz isso, né? Convida aqueles que não podem te dar nada em troca, porque vocês serão recompensados. E com Elias, estava acontecendo, Elias e Eliseu, não estava acontecendo esse troca, mas sim uma aliança. Eles estariam juntos, independente se Eliseu teria que receber ou não. Quem está entendendo? Amém? A aliança ela não é feita por cláusulas, e sim por vontade de ter alguém próximo a você. Um exemplo perfeito é a aliança de Deus para com os homens, através de Jesus Cristo. O homem pode dar alguma coisa a Deus? Não. O homem pode oferecer a sua adoração. Mas o homem adorando Deus ou não, Deus vai ser Deus, não é assim? Mas Deus é tão maravilhoso que ele faz essa aliança com o homem através de Jesus Cristo, para ter o homem perto dele. Olha que coisa maravilhosa. Amém? O amor de Deus. E Eliseu, ele não se apega a Elias com atalhos. Ele não tem atalhos para caminhar com Elias, porque ele sabia que existia algo a mais de Deus que estaria lá na frente. Algo a mais para experimentar de Deus que ele teria ao lado de Elias. Eliseu teria ao lado de Elias. Ele não poderia parar em Gilgal, se acomodar e buscar o seu crescimento sozinho, sem a orientação do seu Senhor. Infelizmente, existem muitas pessoas, hoje em dia, que na sua caminhada cristã, elas querem pegar atalhos. Elas querem crescer, mas através de atalhos. Elas querem prosperar, mas através de atalhos. Amém? Porque quando se está em atalhos, no atalho, você pode fazer o que você quiser. Você não é cobrado. Você faz aquilo que está na sua cabeça. Você cresce por vontade própria. Mas você não tem a orientação de alguém com você. Alguém que te chame a atenção quando precisa ser chamado a atenção. Amém? Num tempo onde se vive... Perdão, amados. Num tempo onde se vive o imediatismo, nós podemos correr o risco de pegar um atalho crendo que nós estamos fazendo o que é correto. Porque estamos achando que estamos no caminho de Deus traçou. Nós pegamos um atalho quando achamos que o caminho que Deus tem para cada um de nós está longo demais. Ou está demorando um tempo demais para acontecer.
Eu estou esperando tanto tempo para acontecer isso, mas não acontece. Então eu pego um atalho. Porque é mais fácil. Eu dou um jeitinho de ajudar a Deus. Um exemplo bem claro, bem conhecido, é a história de Abrão e Sarai, ajudando a Deus, para que eles tivessem uma descendência. Vocês conhecem a história? Deus já tinha feito a promessa a Abrão que ele teria um filho, mas por estar demorando demais, eles quiseram pegar um atalho. E Sarai oferece a Agar, sua serva, para que ela tivesse um filho com Abrão, para a descendência dele. Amém? Coloca para a gente, Júnior. Gênesis 16, 3, para não ficar na palavra do pastor somente. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher de Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E vocês conhecem o desenrolado da história. Perdão, amados. O desenrolar dessa história, né? Confusão, desavença, contendas, separações, expulsões. Pela misericórdia, Deus ele não rejeitou o filho dessa união. Mas a promessa que Deus falou sobre um filho que ele geraria em Sara aconteceu tempos depois. E nessa passagem aqui, Deus já havia mudado o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Coloca para a gente, Júnior. Gênesis 21, 1, 2. Hoje os irmãos vão ter uma overdose, desculpa a expressão, de Bíblia. Amém? Amém ou não amém? E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara conforme tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Amém, amados? Uma observação, tá, amados? Esse tempo determinado aqui não significa apenas um tempo que passou, mas também determina o crescimento de Abraão. O processo que Abraão passou e o crescimento dele, a sua jornada, o seu amadurecimento. Porque entre o nascimento de Ismael, filho de Agar, com Abrão, e Isaac, se passaram de 13 a 14 anos. Muita coisa. Mas talvez, se Abraão tivesse esperado o tempo de Deus, talvez esse tempo fosse encurtado. Deus é quem sabe, não é isso? Mas eles, querendo dar uma ajuda a Deus, tiveram que esperar. Amém? Olha para a pessoa que está próxima para você e fala para ela: Deus não precisa da sua ajuda. Deixa ele trabalhar. O processo faz parte do nosso crescimento. Amém? Amém? É importante nós ressaltarmos, né, que Abraão, ele cresceu nesse processo. Ele reconheceu a soberania de Deus a ponto de sacrificar o seu filho, se necessário fosse. Coloca pra gente. E ele sabia, né? Ele confiava que Deus poderia trazer o seu filho de volta. É muita fé, né? Muita fé. Coloca pra gente, Júnior. Hebreus 11, 17, 18. Versículo 17 e 18. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Glória a Deus. Amém? Amados, há fases em nossas vidas que existem para nos fortalecer. Seja no físico, seja no emocional, seja no espiritual. Pular fases pode ser
perigoso. É como uma criança que pula fase no seu crescimento. Um exemplo. A criança não anda e ela pula a fase de engatinhar, ela não engatinha. Ela já pula a fase para andar. Embora hoje em dia já acontece muito isso, né? As crianças pulando fase, nem gatinha já está andando. Mas isso atrapalha no seu crescimento, no seu fortalecimento muscular, na sua cognição de noção de espaço, para onde eu devo ir. Atrapalha. Fases fazem parte do nosso crescimento. Amém? Trazendo para o lado espiritual, conforme eu falei, pular fase é muito perigoso. Pois será no processo que a pessoa irá crescer e se fortalecer espiritualmente. É o que o apóstolo Paulo fala sobre uma coisa boa é a pessoa buscar o episcopado. Boa coisa é. Mas que não seja neófito. Ou seja, que não seja recente na fé. Para que ele não seja tomado pelo orgulho. Coloca para a gente, Júnior. 1 Timóteo 3,6. Paulo falando, né, sobre quem deseja o episcopado. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Uma observação, amado. Aqui na palavra ensoberbecer, o apóstolo Paulo ele usa a palavra tifotês. Tifotês. Garganta do pastor está falhando, perdão. E literalmente significa estar envolto em fumaça. Estar inflado. Então, quando ele fala ensoberbecer, é uma pessoa que foi totalmente tomada pelo orgulho. E Paulo fala da pessoa que é jovem na fé, ainda está crescendo. Que é importante que ela passe por fases. Que ela vá crescendo. E espiritualmente falando, é isso que Paulo está dizendo. Que você deve crescer espiritualmente, passando pelos processos, passando pelas fases. Amém? Quem está entendendo? E é perigoso a gente pular essas fases do nosso crescimento. É nesse processo que nós somos fortalecidos. É aquela história do homem que queria, o irmão deve conhecer, queria ajudar a borboleta a sair do casulo. A borboleta fazendo força, ele vai lá e começa a abrir o casulo. E a borboleta sai. Só que em vez dela crescer, ela começa a definhar e morrer. É triste. Porque era o casulo, era o processo que estava fortalecendo ela no crescimento. Irmão, está entendendo? É nesse processo que Deus está te dando forças para você chegar lá na frente. Para você alcançar voos maiores. Não ficar parado, não ficar prostrado. Amém? Não deixa ninguém abrir o teu casulo. O casulo é seu. Amém? Se Deus te deu o casulo, Ele vai te dar força para sair dele. Amém ou não amém? Mas infelizmente isso é o que acontece quando não se espera o tempo de Deus. Buscando atalho, pulando fases, a pessoa definha espiritualmente. Ela deveria voar, mas ela não alcança outros níveis. E nos dias de hoje nós vemos muito isso. Pessoas que não querem esperar o tempo de Deus. E nessa movimentação de pular fases, é porque a qualidade de muitos cristãos fica enfraquecida. Porque são cristãos que não estão vivendo os processos de crescimento. São cristãos sem experiências e que se tornam frágeis. Qualquer coisinha
ele se abala. Qualquer coisinha, ele racha. Se alguém falar algo mais duro, ele fica magoado. Se o pastor traz uma palavra de exortação, eles não querem mais andar junto. Fazem como fizeram com Jesus, quando exortou lá em Cafarnaum. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6, 66. Jesus falou uma palavra mais dura e as pessoas, coisa dura é esse discurso. E não andaram mais com ele. Não quiseram mais andar. Pular fases, espiritualmente falando, é perigoso. Porque o inimigo de nossas almas, ele se aproveita dessas situações onde o ser humano está afoito para que algo aconteça, e ele começa a instigar, a sugerir atalhos para que a pessoa pegue e se afastar dos propósitos de Deus. Quem está entendendo? Jesus, ele nos alertou sobre o caminho largo e o caminho estreito e os perigos do caminho largo que levam à perdição. Coloca para a gente, Júnior. Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? É o perigo dos atalhos. A porta larga são os atalhos, são as facilidades. Que fica uma coisa gravada na sua mente e no seu coração. O diabo é especialista em atalhos. Amém? Cuidado com os atalhos. Siga o tempo de Deus. E nos versículos que nós lemos, nós vemos Eliseu e Elias. Eliseu sabia que estando ao lado de Elias, ele experimentaria algo mais de Deus. Ele não poderia ficar no meio do caminho. Não poderia desistir de continuar a sua caminhada. Elias sabia que ele não poderia ficar em Gigal. Gigal, amados, é onde acontece a renovação da aliança de Deus com os homens. Deus, lá no passado, ele fez uma aliança com Abraão através da circuncisão. Mas no deserto, após saírem do Egito, muitos se perderam por conta da desobediência. Então, quando eles chegam em Gigal, logo após a travessia do Jordão, Deus ele ordena que Josué faça uma nova renovação de aliança e faça uma circuncisão com os filhos que nasceram no deserto, porque eles não tinham sido circuncidados. Há uma nova aliança entre Deus e os homens. Amém? Coloca para a gente, Júnior. Josué 5 e 6. Eu falei que os irmãos vão ficar aqui cheios de Bíblia. Josué 5, versículos 6 e 7. Perdão, irmão. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam circuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Coloca o versículo 9 também, Júnior, por favor. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, porque pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal até o dia de hoje. Amém? Amém?
Amém. Irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam, há uma relação. Lá no passado, Deus fez uma aliança com Abraão e a sua descendência. Mas no deserto, eles se perderam devido à desobediência. E em Gigal, há uma nova aliança feita por Josué, por Deus através de Josué. Algo aconteceu parecido lá no Éden. Adão, ele quebrou a aliança com Deus através da desobediência. E o homem ficou separado de Deus, perdeu essa aliança. Mas lá na frente, Deus renovou essa aliança através de Jesus. Amém? Há uma correlação. Eles perderam a aliança de Abraão, foi refeita em Gigal. Adão perdeu a aliança com Deus, com a humanidade, e foi refeita em Jesus. Gigal representa a nossa caminhada cristã. É onde Deus tirou de nossas vidas o peso do pecado através do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? E ele circunda o nosso coração. É a renovação da aliança de Deus com os homens. Por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Mas por um só homem, Jesus, nós fomos feitos justos. Amém? Nós fomos justificados. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 19. Amém? Gigal significa, literalmente, rolar ou remover. Representa o local onde Deus removeu a vergonha do Egito, daquele povo, ao cruzar o Jordão. Gigal representa a desobediência do passado, foi rolada para longe. Assim como a nossa desobediência em Cristo foi rolada para longe. Estão entendendo, amados? Amém? Conforme eu falei, Gigal representa o início da nossa caminhada. É o primeiro amor. Não é um lugar ruim. Porém, não é o nosso destino final. Deus tem muito mais para cada um de nós. Mas tem pessoas que estacionam nessa fase. Elas ficam presas. Elas não vão além. Muitos dizem, aqui está bom. Está bom para mim. Aí param. Mas Eliseu entendeu que era necessário passar por Gigal, mas não permanecer nele. Amém? Não era para estacionar ali, era para continuar. Algumas pessoas nos dias de hoje precisam entender que algumas fases são necessárias nós passarmos por ela. Mas não é para nós estacionarmos ali. Amém? Você pode levar essas experiências com você. É lindo, né? Você levar a experiência do primeiro amor com você. Amém? E Deus quer isso. Mas Deus não quer que você fique parado nessa fase. Ele quer que você continue caminhando, continuar caminhando. Nós devemos continuar caminhando. Tem pessoas que fazem das suas fases uma morada perpétua. E não é bom que seja assim. Tem pessoas que não querem mudar de fases. E por não querer mudar de fases, acabam mudando elas mesmas. E é triste, porque a pessoa não produz mais. Ela fica improdutiva ou produz menos, né? Não sei se os irmãos já ouviram alguém falar, eu evangelizava, eu visitava hospitais, presídios,
Eu orava quase a noite toda, eu jejuava. Amém, que ela fazia tudo isso. Mas e hoje? O que ela está fazendo? Parece que a pessoa está numa entrevista de emprego e está dizendo o currículo dela. Não é bom que seja assim. Amém que você fez tudo isso. Mas o que você está fazendo hoje para Jesus? É claro que Deus ele não quer... Perdão. Deus ele não quer sacrifícios. Uma coisa é você não poder fazer. Outra coisa é você poder fazer e ficar parado. Amém? Amém, amados? Jesus falou em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão de seu ventre. Jesus ele não falou poço de água viva, cisterna de água viva, lagoa de água viva. Foi rios de água viva. O que é rios? Dá a noção de movimento, não é isso? Você está em movimento. Atualmente tinha uma frase, né, que falava que a água parada dá dengue, não é isso? A água parada dá mau cheiro. Deus quer que você seja cheiroso. Tenha o cheiro de Cristo. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus quer que você tenha o aroma de Cristo. Que você esteja em movimento. Essas passagens que nós lemos, que lemos no início, né? Ela mostra a perseverança de Eliseu. A perseverança, ela revela a nossa fome espiritual. Perseverança é você compreender. Perdão, amados. Perseverança é você compreender que aquilo que você está vivendo pode ser bom, mas a próxima fase com Deus será melhor ainda. Amém? Por isso que nós não podemos ficar numa fase perpetuamente. Uma pessoa perseverante é uma pessoa que está sempre preparada para uma mudança de fase. Ela não fica presa, não fica preocupada com o que aconteceu, é bom ou ruim. Ela não vive no passado. Ela não estaciona, ela está em movimento. Foi o que aconteceu com Eliseu. Se ele ficasse em Gigal, ele não teria experimentado o algo mais de Deus em sua vida. Amém? E a perseverança, amada, ela vence os convites para nós ficarmos parados. Logo depois de Gigal veio Betel. Eliseu não parou em Gigal. Ele seguiu e chegou a Betel. E em Betel ele recebeu novamente a palavra. Fique aqui. Houve uma mudança. Ele saiu de fase, avançou. E às vezes acontece isso com a gente. A gente avança uma fase, mas a gente ouve algo. Não, pode parar por aqui mesmo. Fica aqui. Agora você já pode parar. Porém, isso não é o que Deus quer de cada um de nós. Podem surgir circunstâncias ou mesmo um convite para você parar, mas você deve insistir em prosseguir. Amém? Betel significa casa de Deus, porta dos céus. É a nossa adoração ao Pai. Simboliza um encontro pessoal com Deus. Um memorial da presença de Deus e a sua fidelidade com o povo e com os patriarcas. Coloca para a gente, Júnior. Gênesis 28, 12 e 13.
Foi em Betel que Jacó, ele teve um sonho, né? Uma visão de uma escada que seguia dos céus, do chão aos céus. E no alto da escada, Deus estava lá. E os anjos desciam e subiam por essa escada. E ele reconheceu que ali era a casa de Deus. Era a porta dos céus. E sonhou Jacó, né? E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Coloca o 17 também, Júnior, por gentileza. E temeu e disse, Jacó, né? Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Betel. Amém? A experiência de Gigal e a experiência de Betel, né? O primeiro amor e a adoração a Deus, nós devemos levar conosco por toda a vida. Mas nós não devemos ficar parados. Devemos seguir em frente. Uma comparação bem tosca. Não sei se os irmãos já viram uma corrida de Fórmula 1. Há um momento que é o pit stop. O carro ele para uma revisão ou para uma troca de pneus, mas ele não fica estacionado. Ele segue em frente. Assim é a vida do cristão. Ele pode parar para tomar um fôlego, mas ele deve continuar em frente. Amém? Quem está entendendo? Nós devemos seguir em frente para cumprir o propósito divino em cada um de nós. Como nós lemos lá no início, Ezequiel 47, ele fala das águas sobre o tornozelo, as águas nos joelhos, a água nos lombos e depois a água que estava cobrindo. Esses são os níveis. Vai subindo, são as fases, até você estar totalmente mergulhado em Deus, mergulhado no Espírito, levando a experiência de Gigal, o primeiro amor, levando a experiência de Betel, a adoração a Deus, mas seguindo em frente, até você chegar no nível que Deus quer que você chegue. Amém? O único interessado em você ficar parado é o inimigo de nossas almas. O inimigo quer que você fique numa fase que não era para você ficar. Ele quer que você fique naquela fase e que você não progrida, mas é necessário que você cresça. Como Paulo colocou muito bem em 1 Coríntios 13, 11. Coloca para a gente, Júnior. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que é isso? É crescimento. É passar por fases. Amém? É o processo natural. É nesse processo da vida que você amadurece. Por isso que pular fases é perigoso. E a terceira cidade que Elias e Eliseu passaram foi Jericó. Eliseu escuta novamente. Fica aqui. Mas Eliseu insistiu em continuar com o seu mestre. Jericó, amados, é o cumprimento da promessa. Foi a primeira vitória lá no passado, quando as promessas ruíram, marcando o início da conquista de Canaã. Coloca pra gente, Júnior, Josué 6:20. Irmãos aqui vão sair com a palavra até o... Amém? Eu não sei se os irmãos leem a Bíblia em casa, mas aqui os irmãos vão ter que ler. Amém? Josué 6:20.
Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Falando de Jericó, o cumprimento da promessa que Deus daria a terra que mana leite e mel. Amém? Jericó representa a conquista que só consegue aquele que persevera, aquele que vai em frente, de quem nunca desistiu, não ficou parado. As muralhas surgiram, mas as muralhas caíram. Os obstáculos podem surgir e parecer impossíveis, mas são superados pela perseverança e pela fé no poder de Deus. Amém? Mais uma aguinha, ajudar a garganta do pastor. A jornada de Eliseu e Elias, terminou juntos quando eles atravessaram o Jordão. Eles voltaram para o Jordão. E Elias foi levado no redemoinho. A sua capa e a sua unção, o espírito de Elias, repousou sobre Eliseu. Oh, glória. Coloca para a gente, Júnior. 2 Reis 2:11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias e Eliseu, né? E Elias subiu ao céu no redemoinho. 2 Reis 2:11. Agora, 2 Reis 2:14 e 15. E tomou a capa de Elias, Eliseu, ele caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas por uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém? Aquilo que Eliseu queria, aconteceu. A promessa se cumpriu. A porção dobrada do espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Porque Eliseu perseverou. Ele não parou em Gilgal, não parou em Betel, não parou em Jericó, mas seguiu junto com o seu Senhor, aprendendo, fase a fase, crescendo. Amém? Para concluir, amados, Elias não pegou atalho na sua caminhada. Perdão, Eliseu. Ele não desistiu de andar ao lado de Elias. Amém? Que nós tenhamos essa mesma perseverança de andar com o nosso Mestre Jesus. Andar com Ele é não desistir quando as situações adversas surgirem, que poderão surgir. Situações que tentarão nos fazer parar, ou mesmo fazer convites para nós pularmos as fases no nosso crescimento espiritual. Que nós nos mantemos constantes, que nós tenhamos o desejo e a experiência de Gilgal, o início, o primeiro amor. Tenhamos o desejo e a adoração de Betel, a adoração a Deus. Que sempre em nossos corações nós venhamos a seguir em frente, sem pegar atalho, perseverantes na fé, confiantes que as conquistas na promessa de Jericó, as promessas de Deus, continuando firmes em frente no caminho com Jesus, buscando estarmos na glória com Ele, assim como foi com Elias. Amém? Que nós sigamos em frente, perseverantes como Eliseu, sem pular fases, no nosso crescimento espiritual, até chegarmos na glória. E na glória continuarmos com Cristo. Amém? Amém ou não amém? Vamos ficar de pé?
Igreja tomou uma chuva de Bíblia. Amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus, provedor da vida. Deus que nos sustenta. Deus que nos provém. Deus que nos fortalece. Pai, a tua palavra foi lida. A tua palavra foi falada. Que ela venha estar em nossos corações, Pai, em terreno fértil, brotando cada vez mais. Que nós tenhamos a consciência, Pai, de termos a experiência de Gilgal, a experiência de Betel, a experiência de Jericó, mas não pararmos nessa fase, Pai. E nós tenhamos o primeiro amor, a adoração a Ti, Senhor Deus. Buscamos a Tua promessa, confiando que a Tua promessa será feita em nossas vidas. Nós cremos que o Senhor está conosco e continuará falando conosco em todo o tempo. Pai, manifeste o Teu poder e a Tua glória em nossas vidas e através de nossas vidas. Abençoa cada um aqui presente. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Pois Tu és um Deus de perto, mas também Tu és um Deus de longe, Pai. Continua conosco nesse dia. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém. Amém.